Programa de Olho. Oferecimento Cultura Inglesa. Gisele Pedroso. Brasil Logística. Unimac. Fercical. Água Doce Cachaçaria e Gales Parque Hotel. Estamos de volta agora com o último bloco do programa de Olho desta semana. E falando em semana, na próxima terça-feira começa o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Marcos, o que é que o candidato deve apresentar na televisão e no rádio? Alfredo, primeiramente o candidato tem que ter um posicionamento, uma identidade, né? Primeiro item, ele é situação ou ele é oposição? Isso é o começo, é o que baliza uma campanha. O candidato que não tem uma definição de situação ou de oposição em qualquer campanha, ele está caminhando para o fracasso. Por quê? Ou você vai apontar problemas, ou você vai mostrar o que você fez e o que você pode fazer ainda. Então você tem dois caminhos a seguir somente. Ou ele tem a identidade de oposição ou de situação. Aqui na nossa cidade nós temos o candidato de situação, que é o candidato à reeleição, o atual prefeito, né? E temos 3 candidatos de oposição. O que vai mudar isso? A oposição vai apontar falhas e como deveria ser feito, e a situação vai mostrar o que fez e o que ainda vai fazer. São 2 caminhos diferentes, cada um com a sua estratégia. Tá, e o eleitor acompanha, o eleitor se decide ouvindo o programa de rádio ou vendo o horário na TV? Aqui nós já dissemos que não tem muito peso na televisão. O rádio aqui chega a ser mais forte. E como aqui na nossa cidade não tem esse peso da televisão, existe também o trabalho de chão, que a gente chama. Materiais impressos, que já gosta muito, né? Um bom programa de governo, uma boa prestação de contas, um folder bem elaborado, para poder levar a sua mensagem à população. O que vai contar é isso, rádio e chão, televisão bem pouco. Mas mesmo assim tem que fazer, né? Se não, porque custa caro produzir. Se não produzir, a tela fica escura? Fica sem programa e só o adversário vai ter essa audiência pequena que seja, mas só o adversário que vai ter o ouvinte vendo o seu programa, né? O telespectador. Você me perguntou se isso convence, plataforma, plano de governo. No Brasil existe uma máxima, que isso aí a gente tem em pesquisas do Brasil todo, o seguinte: prefeito bem avaliado se reelege ou elege seu sucessor. Mais de 90% deles conseguem a eleição. É mesmo? O que vai balizar uma campanha é se o prefeito está bem avaliado ou não. O prefeito bem avaliado tem muita chance de se reeleger. Porque o que o eleitor pensa? Se ele avaliou bem como ótimo ou bom, por que mudar? Ele não muda. O brasileiro ele é muito de não arriscar. Está nisso no brasileiro. Sim. Ele não é muito de arriscar se está bom. Se está bom, vamos continuar. Por que mudar? Se não está bom, vamos mudar. Esse é o pensamento do brasileiro. Então, o prefeito bem avaliado caminha para a sua reeleição, porque o eleitor brasileiro ele é conservador mesmo. Jairo, você acompanha o horário eleitoral? Acompanho. É mesmo? Acompanho porque você tem que estar a par de quando chegar o seu cliente na sua empresa, você saber o que ele falou, o que você viu, qual é o assunto que está. Então, nós de gráfico, nós temos que estar atualizados em tudo que acontece. Dos candidatos que nos é simpático e dos que não são. Mas nós temos que estar atualizados do que está acontecendo no mundo político nesse período. O que estão prometendo, né? Então, sério? Não, porque geralmente é aquele problema, todo mundo tem o seu ego. Então o cliente chega com você, que gasta com você. E você viu o que eu falei? Não vi. Quer dizer, pega mal, fica desagradável. Então você tem que estar a par, não vi, gostei, não gostei, deve melhorar nisso, não, porque geralmente ele vem perguntar, estava bom? O que você acha que eu devo mudar ou não devo mudar? Então, a gente é obrigado mesmo que não queira, mas você é obrigado a estar atualizado no que acontece. Marcos, com todas essas restrições que a gente falou, que a legislação eleitoral vem impondo nas últimas eleições, imagino também que o propósito seja fazer a pessoa debater e discutir candidato, eleição, propostas e tudo mais. Os legisladores estão, pelo menos, atingindo parte
do propósito, as pessoas estão discutindo, porque a gente sabe que os candidatos vêm realizando reuniões, principalmente no período noturno, reunindo grupos de pessoas em casas. Isso surte algum efeito? As pessoas se interessam ou preferem ficar em casa vendo a novela? Vamos dizer que parte da população gosta e participa, parte não. Por isso que é importante um rádio bem feito, programa de rádio bem elaborado, bem produzido, porque aquele que não vai em reuniões, não vai ouvir uma proposta num contato físico com o candidato, ele pode ter o meio eletrônico, né? Pode ouvir pelo rádio, ou pode receber um material impresso em casa. Porque existe uma fatia do eleitorado, Pedro, que ele vai em reuniões, ele vai ouvir a proposta de todos os candidatos, mas essa fatia ainda é pequena. Aí vem a força dos veículos de mídia, dos veículos de comunicação, né? O eleitor, você falou do legislador, essa é a ideia dos legisladores, dos deputados e senadores, né? Toda vez que eles fazem uma mudança numa lei, é pensando no equilíbrio realmente no pleito, né? Quando ele proibiu os brindes, quando eles proibiram os brindes, foi pensando justamente nisso. Que proposta que o brinde leva para um eleitor escolher um candidato? Nenhuma, né? A mudança é justamente para a eleição caminhar no campo das ideias e dos debates. No caso dos debates, aí que vem a participação dos veículos de comunicação, que deveriam de participar melhor com debates, promovendo debates entre os candidatos. Se os candidatos aceitam aí ou não, aí é outro problema, né? Mas os veículos devem fazer essa função social, de fazer um debate, propor debates para que a população tenha conhecimento das ideias e dos projetos de todos os candidatos. No Diário MS a gente vai começar a campanha eleitoral a partir dessa semana que entra agora, né? A gente tem algumas sessões específicas, como o Diário MS Pergunta, endereçado aos candidatos à prefeitura, né? Propostas, justamente procurando trazer um pouco do pensamento deles para que o leitor do jornal se integre. Porque ainda dessas coisas, dos cortes todos, para o jornal, para a mídia impressa, é permitida a divulgação de 10 anúncios, num tamanho máximo de 39 centímetros por edição e nada mais. Acaba ficando um espaço pequeno, por exemplo, um candidato à prefeitura mandar aí o seu recado para o leitor de jornal, que aí já é mais um formador de opinião e tudo. Mas o que eu sinto, Marcos, e isso já é uma experiência de outras eleições de cobertura aqui através do Diário MS, que mesmo assim, Jairo, tem candidato a prefeito que não se empolga muito não, sabe, nem para responder aquelas perguntinhas, e aí a gente também se desanima, sabe assim, porque você tenta incentivar, tenta participar, e dá um suador, você conseguir uma respostinha de 10 linhas de um candidato, você não sabe o que é. É que tem candidatos de pequeno porte, vamos dizer assim, partidos pequenos, e às vezes ele não tem nenhuma assessoria de imprensa, Pedro. Esse é o maior problema, de candidatos que vão para a eleição sem preparo nenhum, sem o mínimo de estrutura, e acontece esse tipo de coisa. Mas então por que é candidato? Então, mas ele acha que é ele, a ideia dele que vai prevalecer. Acho que os assessores não estão ali para ajudar, estão dizendo que ele tem que dar o mote da campanha. E está errado, porque né? É inadmissível um jornal do porte do Diário MS fornecer um espaço desse para um candidato, que com certeza vai ser um tratamento igualitário. Exato. Porque a justiça, a legislação prevê isso. E um candidato ter um espaço desse sem custo nenhum e não usar. Então, chega a ser um absurdo. Mas é isso que acontece. E a gente, justamente para fazer essa coisa certinho, né? Para dar o espaço certo para todo mundo, então a gente já coloca o número de linhas, o número de tópicos. Rapaz, quando vem resposta, Jairo, às vezes é uma linha e olha lá. Olha. Às vezes é o próprio candidato que redigiu. Ele não tem um assessor de imprensa, às vezes. Aí fica difícil, né? Fica. Difícil, muito difícil. Nem falo, né? Aí eu estou mandando, não manda, você não publica, ele depois diz que mandou e não foi Exatamente. publicado. Aí se você não publica, tipo assim, mas eu mandei, não, enviei, foi por e-mail. Rapaz, você não acha nem na outra encarnação. Entendeu? Isso é meio complicado. Aqui no canal a gente está programando, dentro desse programa, as entrevistas, todos, e lá no jornal a gente também vai ser isso. Porque eu, particularmente, não estou vendo debate dando solução, não. Eu até acho, Alfredo, que o debate em si, quando você põe os candidatos
na confrontação, foge um pouco da proposta até, eu acho. Fica com coisas muito pessoais. Os candidatos que estão atrás ficam com ataques, tentando sensibilizar o eleitor com coisas que não somam em nada. Exatamente. Eu acho que um formato desse, com entrevistas, com propostas isoladamente, para o eleitor é muito mais interessante ele conhecer o potencial de cada candidato. Quando você põe na confrontação, realmente vem aquelas perguntinhas técnicas que não somam em nada, para tentar mostrar que o candidato é despreparado. Você está entendendo? São coisas que começam a ser usadas como armadilhas. Existem debates aí de eleição presidencial que a eleição foi ganha num debate com coisas bobas, com perguntas que não tem nada a ver, e o candidato se desestabilizou emocionalmente e acabou se perdendo. E isso não vai mudar em nada o seu projeto de governo, a sua plataforma, o que ele pode fazer de bom para a população. Eu acho que trazer isoladamente os candidatos para debater com o apresentador e com o ouvinte, abrir um espaço com o telespectador, ou abrir um espaço por internet para interagir, eu acho que é muito mais interessante do que você colocar todos os candidatos numa mesa redonda. Porque daí, efetivamente, a pessoa interessada vai procurar saber. Justamente, é o que eu penso. Para o eleitor é muito mais interessante ele ouvir o que tem o candidato a dizer sobre a sua plataforma de governo, debatendo com o eleitor e com o apresentador. Como isso. Marketing, por exemplo, você vê isso de uma forma positiva para uma campanha? Positiva, eu acho que ele não vai fugir, Alfredo, da proposta. Porque o apresentador não está ali para tentar armar alguma coisa para o candidato. Né? Vai ficar no campo das ideias, do debate. Aí o eleitor vai saber quem que realmente tem uma ideia melhor, tem um pensamento melhor, tem uma proposta melhor para administrar a cidade. Quando você põe os 4 numa mesa, já começa a vir com detalhes que fogem da proposta, fogem daquilo que realmente interessa para decidir o voto. E o vice? O vice, eu acho que ele tem que participar, porque o vice, existe um ditado antigo que vice na eleição ele tem que ter muito voto ou tem que ter ajuda financeira, né? Mas ele tem que participar por quê? Porque o vice ele é um reserva imediato. Alguns vice participam da administração, se tornam secretário, outros não, outros não ajudam em nada, não participam em nada na administração. Mas o vice é importante porque todos nós somos mortais, né, Pedro? Exato. Pode acontecer, Deus o livre, uma tragédia. Tem eleitor que avalia muito o vice, ele acha que o vice é importante sim, porque ele é um reserva imediato. Tem eleitor que nem sabe quem é o vice, vota no candidato a prefeito. Você sabe quem são os 4 vices? Boa pergunta, né? Uma boa pergunta, você está entendendo? Acompanhe aqui o programa de hoje, você vai conhecer. Os 4 estão convidados para participarem de entrevistas aqui. Informação, tá vendo? Vamos ver mais um passarinho me contou? Olha, todo mundo tem direito a se manifestar, a reivindicar, a fazer seus movimentos, inclusive realizando greves, o que é permitido pela legislação brasileira. Agora, algumas coisas eu acho que estão passando do limite. Por exemplo, a greve dos funcionários das universidades federais. Gente, será que ninguém pensa nos estudantes, nos alunos? Um monte de pessoas está sendo prejudicada pelo país afora inteirinho. E é muita coisa ruim. Por exemplo, é gente que não vai terminar o curso, é gente que não vai se formar e pior ainda, o calendário está absolutamente perdido. Os alunos que estão cursando a Universidade Federal, no nosso caso específico, por exemplo, aqui na UFGD, neste ano, não sabem quando vão terminar este ano. Os que iriam se formar não sabem quando irão se formar. Gente que já tinha emprego arranjado não vai receber o diploma, a certificação de término do curso. Acho que está na hora desse pessoal botar um pouquinho a mão na consciência e pensar no prejuízo que está sendo provocado. Porque não está afetando apenas o governo federal, que não tem aí feito boas negociações com a categoria. Mas eu acho que este tipo de penalização às pessoas e especificamente aos estudantes universitários já passou dos limites.
Quando a gente fala em fazer um programa de 1 hora na televisão, a gente fala assim, mas 1 hora é longo pra chuchu, né? Mas que passa rapidão, não dá tempo de você falar, parece que tudo o que quer. Não é uma coisa meia, não sei o que rola já. É verdade. Acho que vai aparecendo muitas perguntas. 1 hora do programa é pouco e 30 segundos do comercial é muito. Tem que criar bem. Jairo, obrigado por você ter aceito o convite aqui do canal Boa Vida, né? Sucesso, que você imprima muitos santinhos, muitos adesivos, Se Deus né? quiser. Nessa campanha. E no dia 7, vote consciente, escolha seu candidato à Câmara e à Prefeitura, daquilo que você acha que venha a ser o melhor para a nossa cidade, né? Realmente, nós temos que pensar em nossos filhos, nossos netos, né, Alfredo? Num Dourados do amanhã. Nós não temos que pensar, como diz o Marco, no umbigo hoje. Tem que pensar amanhã o que vai ser a nossa cidade. Porque hoje ela caminha para ser uma metrópole. E nós temos que preparar bem ela para que quando chegar a ser metrópole, ela seja aquela cidade que nós todos desejamos e almejamos. Com toda certeza, afinal de contas é aqui que a gente vive, né? Marcos, obrigado pelo convite, pelos esclarecimentos, né? E só mais um detalhezinho com relação ainda ao papel do vice, né? Quando ele coloca um discurso e não combina com o candidato majoritário, como é que se soluciona um problema desse? Nossa, isso é um desastre, né, Fredo? É um desastre na campanha. Um desastre na campanha. Você vai vender um produto que um fala que é A, o outro fala que é B. Né? O discurso do vice tem que ser em sintonia com o candidato a prefeito. A melhor qualidade de um vice na campanha, Fredo, é não atrapalhar. Se ele não atrapalhando, já está bom. Se ele fizer isso, ele está atrapalhando e muito. E muito. E muito, com Foi certeza. mal escolhido. Muito mal escolhido, com certeza. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. E no dia 7 de outubro também, vote conscientemente, escolha corretamente seu candidato à prefeitura e à Câmara. Com certeza, sem aventura, né? Nossa cidade não pode passar por que passou, né? Já passamos, já foi suficiente, né? Sim, você já já fomos aconteceu. notícia nacional, já chega, né? Sem dúvida. Vamos pensar para frente então. Obrigado por sua companhia. O programa de Olho volta na semana que vem, debatendo eleições municipais aqui em Dourados. E para você, uma boa semana e até lá.